Bom dia, meu nome é Danilo Rocha Nunes e essa apresentação é a respeito do trabalho de conclusão de curso pós-graduação em Ciência de Dados e Big Data da PUC Minas Virtual. O tema é Ações do Setor Bancário Brasileiro, Modelos Preditivos de Machine Learning em Séries Temporais. Por que desse trabalho? A pergunta principal é possível obter retornos relevantes e consistentes em carteira de investimentos usando Machine Learning? Quem forneceu os dados? O Banco Central do Brasil e a Yahoo Finance. São dados históricos de cotações de ações do dólar e da taxa Selic. O que será feito nesse trabalho? A predição de cotações de ações bancárias e sua utilização na formação de uma carteira de investimentos, onde isso é aplicado na Bolsa de Valores através do investimento de ações bancárias do Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander. E qual período? De 1º de janeiro de 2010 a 31 de 12 de 2020. Os dados foram coletados de duas fontes distintas, o Yahoo Finance e o Banco Central do Brasil. A implementação foi feita em Python e o ambiente utilizado foi o Google Colaboratory. Os dados importados, eles totalizaram 3.186 linhas e 44 colunas. Foi feito o tratamento dos dados faltantes, e após o tratamento desses dados, existiam dados faltantes de Ibovespa, de dólar e de Selic, obteve-se 2.718 linhas de dados válidos. Analisando esses dados, explorando esses dados, pelo primeiro gráfico é possível observar a curva das cotações das ações bancárias, que tem um comportamento mais ou menos semelhante, de certa forma correlacionado, e no segundo gráfico, as oscilações de volumes de negócio diários. Observa-se grandes oscilações, e um maior movimento, um maior volume de negociações no ano de 2020. Por esse gráfico, junto com a importação das ações dos bancos, foram importadas as ações da Vale e da Petrobras. Esse gráfico demonstra o seguinte, que as ações da Vale e Petrobras, elas estão correlacionadas entre si, o primeiro quadrado vermelho menor à esquerda, enquanto as ações dos bancos estão também correlacionadas entre si, mas não as ações dos bancos com as ações da Vale e da Petrobras. Ficou nítido nesse gráfico, na parte azul, que as ações da Vale e da Petrobras não possuem uma correlação alta com as ações de banco. Por isso, através desse gráfico, fica evidente que faz todo sentido você analisar uma carteira de investimentos e modelagem de machine learning sobre as ações bancárias em conjunto. Feita a importação dos dados, foi utilizada a ferramenta TA-Libre para se calcular indicadores de análise técnica de ativos adicionais, de forma a tentar melhorar o modelo de predição. Então, esse data frame apresentado aqui foi o data frame básico utilizado para os modelos de machine learning. E foi apresentado um único gráfico aqui de um desses indicadores, que é o índice relativo de forças, também conhecido como RSI, e dá para observar pelas curvas vermelhas alguns momentos em que de mudança de tendência de cotação, principalmente nesses momentos onde o RSI está muito baixo, dá para perceber que ali naquele momento a curva de cotação tem uma reversão da sua tendência. Foram executados diversos modelos de machine learning, regressão linear, alguns tipos específicos de regressão linear, SVM, redes neurais, para janelas de predição diferentes, de 30, 60, 90 dias, 1 ano e 2 anos, e para dias de predição diferentes, primeiro dia seguinte, segundo, quinto, sétimo, 14º, 30º e 60º dia. Foi observado que o menor erro é quando se fazia a predição do valor para o primeiro dia seguinte, E esse erro foi da ordem de 0,56, o menor erro, para a cotação do Banco Bradesco, que no período de estudos teve um valor médio de 18,77. Então esse erro é da ordem de 3% para a predição da cotação para o dia seguinte, que é um erro bastante significativo e que nos levou a entender que é muito difícil você predizer o valor da ação para o dia seguinte. Esses gráficos foram obtidos dessa análise dos modelos de machine learning, e dá para se observar pelas curvas dos dois primeiros gráficos acima, que aparentemente ele está bem ajustado, mas pode-se perceber um deslocamento de um dia para o lado. E esse deslocamento de um dia indica exatamente que a predição da cotação para o dia seguinte, o melhor valor para se predizer a cotação do dia seguinte é o valor atual da ação. Isso também fica evidente nos dois gráficos abaixo, onde o terceiro gráfico é a predição para o quinto dia seguinte e o quarto gráfico a predição para o 30º dia seguinte. Dá para se observar que essa curva vai se deslocando ainda mais da curva real de cotação.
ou seja, o último valor conhecido da ação é o melhor indicador para a predição da ação no futuro. Então, com base nisso, o que o modelo, para fazer o investimento na carteira para montar a carteira de investimentos, o modelo observou pequenas oscilações nessa predição. Ou seja, se a predição para o dia seguinte fosse acima da cotação de fechamento atual, seria um indicador de compra. E se a predição para o dia seguinte fosse abaixo da cotação atual, seria um indicador de venda para esse modelo. Implementando esse modelo, observou-se que as estratégias de investimento utilizando machine learning deram resultados melhores do que a estratégia de investimento, simplesmente a mais conhecida delas, que é a buy and hold, onde você compra um ativo e segura ele por todo o período. A estratégia de buy and hold nesse período teve uma desvalorização da carteira de investimentos de 11,80% e alguns modelos de machine learning conseguiram valorização da carteira acima de 20%. As curvas aqui ao lado, dá para perceber, a linha verde tracejada é o modelo de machine learning e as demais linhas são estratégias de buy and hold. Fica nítido que o modelo de linear regression e SVM não foi afetado pelas grandes desvalorizações de março de 2020 decorrente da pandemia de Covid. Esses gráficos aqui são apenas uma ilustração de como os modelos de machine learning se comportaram. Então, a cada momento que a curva verde, que a área sombreada verde está sobre a curva de cotação, é um momento onde automaticamente a ação faz parte do portfólio de investimentos. E quando a curva verde está abaixo da cotação, a ação está fora da carteira de investimentos. Então, são diversos ciclos de compra e venda automatizados, realizados pelo modelo de machine learning, e a gente pode observar pelo gráfico abaixo desses posicionamentos de carteira que essas alterações de compra e venda geraram resultados positivos, superiores à estratégia de buy and hold. Finalizando, quais seriam os próximos passos? Seria a aplicação de machine learning em novas carteiras de investimentos, em novos setores, e como esse trabalho está relacionado à Receita Federal do Brasil, seria utilizar os conhecimentos aprendidos em machine learning para aplicação em atividades relativas à administração tributária. Muito obrigado, um bom dia a todos.